pouquinho uma questão que afeta muito as políticas públicas que nós estamos vendo hoje, não só no Brasil, mas também no exterior, a questão do negacionismo da ciência e a questão ambiental. Eu gosto de chamar muita atenção sobre isso, porque eu tenho reafirmado nas minhas palestras que não há possibilidade de nós termos um desenvolvimento sustentável nesse século, que seja socialmente justo e equânime, sem basearmos políticas públicas no que nós temos de mais avançado no conhecimento científico. Bom, então, falar um pouquinho sobre negacionismo, e vou começar falando de uma heroína que é Hipátia de Alexandria. Hipátia ou Hipácia. Então, na época então, que ela, Alexandria, ainda pertencia ao Império Romano, e muita gente talvez não tenha lido a história dela, mas foi uma das mulheres mais importantes no começo da era cristã, e era uma cientista, né? Ela foi aluna, o pai dela sempre estimulou a estudar filosofia e astronomia e muita matemática, e um dos seus alunos foi o famoso filósofo e bispo Sinésio de Cirene, que inclusive ele escrevia frequentemente. Dessas cartas, muitas foram recuperadas. Sabemos que ela inclusive desenvolveu alguns instrumentos em física, entre quais o próprio hidrômetro. Mas a história dela se tornou trágica quando Cirilo foi nomeado patriarca de Alexandria. Era, de certa forma, um extremista religioso e tinha muito rancor com relação a Hipátia, por ser uma mulher muito articulada, tinha muito trânsito político, tinha uma independência religiosa na época que as religiões, a própria religião cristã estava se consolidando, né? E ele a invejava muito pela a sua habilidade em navegar pelo conhecimento científico, em particular a matemática. Então, o que acontece? Estimulou os seus seguidores contra ela, e em março de 415, ela regressava de um museu, foi atacada pelos fiéis de Cirilo, que o arrastaram pelas ruas. É uma morte horrível, quem quiser ler sobre isso, né? E ela foi morta, cruelmente morta numa fogueira, né? Qual a consequência disso? Hoje em dia, ninguém mais se lembra de Cirilo, mas o que fez Hipátia na ciência perdura até os nossos dias. Então, outro agora para ver como essa questão da ciência afeta as pessoas de poder que estão em cargos importantes. Falar do Ignaz Semmelweis, um médico húngaro que, na verdade, cresceu, praticou na Alemanha, trabalhou muito na Alemanha e na Áustria. E é muito curioso porque ele trabalhava no hospital, e nesse hospital que ele trabalhava, Hospital Geral de Viena, ele notou que os recém-nascidos morriam muito mais recém-nascidos do que ocorria nas enfermarias simples de obstetrícia, onde tinham obstetras ou as parteiras, né? Morriam 3 vezes mais nos hospitais do que nessas clínicas de obstetrícia. Ele percebeu que o problema provavelmente era devido à falta dos médicos se lavarem as mãos ao tratarem, a fazerem os partos. Os médicos naquela época, né, não tinham esse hábito, inclusive trabalhavam com aventais sujos de sangue. E ele propôs, então, que os médicos começassem a lavar as mãos com hipoclorito de sódio antes de tratar nos partos, né? E publicou alguns trabalhos mostrando que essa simples medida reduziu a mortalidade para menos de 1% do que nos outros hospitais. Ora, o que aconteceu? A classe médica é muito poderosa e muitos rejeitaram a ideia deles, se sentiram um pouco ultrajados pela mensagem do Semmelweis, né? Então, eles ficaram ofendidos e ele acabou sendo preso. Foi internado num manicômio e morreu aos 47 anos de idade de inanição, né? Depois de ter sido espancado por guardas. Na verdade, a prática de Semmelweis só ganhou aceitação depois dos trabalhos de Louis de Pasteur, que confirmou, então, a teoria microbiana das doenças.
Então, um outro exemplo trágico de alguém que lutou contra o negacionismo, inclusive da sua própria classe profissional. Dá um outro exemplo mais tarde, agora, na União Soviética, do famoso Nikolai Vavilov, que era agrônomo, botânico e genicista. Então, no começo do regime comunista na União Soviética, havia muita fome, aliás, não só lá, como em toda a Europa. Então, ele dedicou toda a sua vida a fazer cultivo de sementes, novas sementes, para aumentar a produção de comida para as pessoas. Não? E ele viajou pelos 5 continentes coletando sementes, e ele tinha, então, no começo do século XX, ele tinha um banco enorme de sementes, mais de 200 mil espécies, tinha o maior banco de sementes que havia disponível na União Soviética. No entanto, havia um pseudo-cientista, Lysenko, que era também comunista extremo, que ele era contra a genética. Ele dizia que a genética seria uma pseudociência burguesa, né, que visava uma justificativa biológica para as diferenças de classe. Ele atacou violentamente Vavilov e foi escutado, infelizmente, por Joseph Stalin. Então, Vavilov foi preso e sentenciado à morte em 1941. A sua sentença foi comutada para prisão por 20 anos, mas ele acabou morrendo também de inanição na prisão em 1943, como médico Semmelweis. Esses exemplos todos são um pouquinho assustadores, mas eu os resgato para discutir um pouquinho o que nós estamos vendo agora em muitos países, infelizmente no Brasil. Não sei se vocês conhecem esse professor da Unicamp, professor Luiz Marques, professor de História, escreveu um livro muito importante, Capitalismo e Colapso Ambiental, que eu recomendo àqueles que se interessam sobre o assunto. E logo em janeiro de 2019, na posse desse novo governo, ele chamou a atenção que essa questão de negacionismo era uma força grande que estava unindo direita e esquerda, contestando o aquecimento global e outros temas importantes para nós, como a questão do desmatamento, queimadas e assim por diante. E chamou a atenção sobre isso. Por quê? Porque, essencialmente, em função desse homem. Olavo de Carvalho, aqui está o Enéas Araújo ao lado dele, numa reunião no começo do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos, aliás, uma reunião que eu fui até lá, não nessa reunião, mas estive presente no evento. E esse guru, infelizmente, do nosso presidente, é um exemplo paradigmático de negacionismo, a famosa pessoa da terra plana, infelizmente. Né? Eu não o conhecia, mas uma vez um aluno, quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, me escreveu perguntando que a sociedade pensava com relação à teoria do professor Olavo de Carvalho de que Einstein estava errado. Eu não o conhecia, mas ele me deu o link, eu fui assistir e fiquei impressionado, porque é uma pessoa que fala muito bem, sabe? Mas muito ardiloso nos seus argumentos. Ele apresenta alguns resultados como se fossem resultados científicos, mas, na verdade, apresentando uma forma errada, contra-atacando o resultado científico. Então, ele disse que esses dois americanos, Mike e Shermolle, fizeram um experimento para mostrar se, de fato, a Terra se movia ao redor do Sol. Fizeram experimento durante um ano, não obtiveram resultado nenhum, né? Então, em vez de concluir o óbvio que seria para ele, para o Olavo de Carvalho, que a Terra não se move, eles chamaram um cidadão, chamado Albert Einstein, que resolveu mudar toda a física, inclusive criou a teoria da relatividade. Se uma pessoa não é bem preparada, ele vai acreditar no que diz Olavo de Carvalho. Só que a teoria da relatividade é uma teoria completamente demonstrada e, na verdade, esse Mike e Morley não fizeram experimento para ver se a Terra se movia ao redor do Sol. Na verdade, eles fizeram experimentos sabendo que a Terra se movia ao redor do Sol e queriam ver, na verdade, se a velocidade da luz era constante, como depois o Einstein acabou
usando o conceito para criar a teoria da relatividade. Só para vocês terem um exemplo, como é importante a teoria da relatividade de Einstein, hoje em dia, o sistema GPS que nós utilizamos a usa diretamente, porque os satélites que se movem ao redor da Terra se movem com uma velocidade tão grande e estão num campo gravitacional diferente do nosso, de tal maneira que o relógio no satélite ele marca o tempo diferente do relógio que está na Terra. E se as correções da teoria da relatividade não fossem feitas no relógio do satélite, o erro que nós teríamos no GPS seria da ordem de 10 km por dia. Para vocês terem uma ideia como é importante usar a ciência corretamente. Bom, agora vamos falar um pouquinho, então, sobre mudança climática, né? Eu gosto dessa figura, que é o exemplo mais chocante do que nós entendemos de mudança climática, a questão de desmatamento e queimada, que foi o famoso Dia da Chuva Negra em São Paulo, no ano passado. Não é possível que uma pessoa não veja essa fotografia e não se preocupe com o que está no porvir se nós não tomarmos as devidas medidas. Na verdade, muita gente que critica as mudanças climáticas fala, não é? Por que nós estamos falando de mudança climática agora? Até a temperatura da Terra não variou substancialmente aos milhares de anos? Milhares de anos? Sim, variou. Na verdade, nos últimos 3 milhões de anos, nós tivemos período a menos, que duraram de 10 mil a 20 mil anos, períodos com calotas gigantes de gelo sobre a Terra, durando 80 mil anos. Tivemos o período do Eoceno, que a Terra estava bastante quente. Nos polos cresciam árvores gigantescas, havia animais, a temperatura média da Terra era da ordem de 15 graus centígrados, muito maior que agora, e o nível do mar a 70 metros acima do que nós temos agora. E tivemos a era paleozoica de 550 a 250 milhões de anos atrás, com a Terra quase completamente coberta de gelo. Por que essas variações ocorreram na história da Terra? Nós devemos a explicação a esse Sérgio Milutin Milankovitch. O que ele disse é que essas variações das eras glaciais e as eras mais quentes da Terra é devido a variações periódicas na órbita de rotação da Terra e a inclinação do eixo de rotação da Terra. Quando o eixo de rotação da Terra é tal que o Polo Norte está mais longe do Sol, nós temos as épocas mais frias da Terra, as épocas glaciais. Quando o Polo Norte está mais voltado para o Sol, temos as épocas mais quentes. Por que isso? Porque quando o Polo Norte se esfria, é muito fácil fazer gelo, porque o Polo Norte está cercado de terras. Já o Polo Sul, quando esfria, ele também tem calotas polares. Mas essas calotas polares não crescem porque elas teriam que avançar sobre o mar e é muito difícil congelar a água no mar. Por isso que o importante é o quanto o polo norte da Terra está voltado para o Sol ou não. Aqui vocês estão vendo a órbita da Terra, que vocês sabem que é uma órbita elíptica, né? E a elasticidade dessa órbita ela varia devido à atração de outros planetas, né? O que acontece é que essa variação, às vezes, a Terra fica mais longe do Sol ou mais próxima do Sol. Essa variação na excentricidade da órbita da Terra, ela varia com uma escala de tempo da ordem de 100 mil a 400 mil anos. Outro efeito importante que o Milankovitch descobriu é a chamada precessão do eixo de rotação da Terra. A Terra gira em torno do seu eixo, é como nós jogamos um peão no chão. Quando nós jogamos um peão no chão, o peão roda em torno do seu eixo, mas o seu eixo também precessa, tem um movimento circular, e essa precessão faz que, às vezes, o Polo Norte fica mais voltada para o Sol, ou menos voltada para o Sol, só que essa precessão varia numa escala de tempo de 19 a 24 mil anos. E também o eixo da Terra oscila para um lado e para o outro, devido à atração da Lua, numa escala de tempo da ordem de 40 mil anos. Essas variações são chamadas os ciclos de Milankovitch, e elas que produzem a variação da temperatura da Terra. Isso é que vocês estão vendo nesse gráfico. Essas linhas azuis é o quanto que está havendo de radiação do Sol incidente sobre a Terra
de acordo com essa teoria de Milankovitch. E essa linha vermelha é quanto era a temperatura da Terra em anos passados, desde 250 mil anos atrás até agora. Depois, se alguém quiser, eu posso explicar como essa temperatura era medida. Vocês veem que as duas coisas acompanham muito bem uma a outra, a não ser nesse período de menos 200 mil anos a menos 150 mil anos atrás, quando houve a variação e a temperatura da Terra deveria aumentar, porque havia mais incidência solar, mas não houve devido, nós sabemos, à grande erupção de vulcões nessa época. Bom, mas vocês vejam que essas variações ocorrem em escalas de tempo, no mínimo, da ordem de 30 mil anos. Mas não é isso que nós estamos vendo ocorrer agora. O que vocês estão vendo aqui é o resultado da anomalia da temperatura da Terra. O que é isso? É quanto que a temperatura da Terra está variando com relação a uma referência tomada entre 1880 e 1900. Por que se toma referência nesse período de 20 anos? Porque esse período foi quando começou a aumentar fortemente o uso de combustíveis fósseis, a emissão de CO2 devido à Revolução Industrial. Essa curva que vocês estão vendo é muito parecida com a curva que nós vemos de infecção por Covid-19 ou mesmo de mortes, que oscila de um dia para o outro. Mas essa linha azul que vocês estão vendo aqui é uma média, aquela média deslizante que eles mostram na televisão com relação à infecção. Ou seja, um ponto aqui, nessa linha azul, significa que esse ponto, na verdade, é uma média de 12 meses, 6 meses para frente, 6 meses para trás, da temperatura da Terra. Essa linha vermelha é uma média de 132 meses. Bom, independente de como essa média é feita, vocês veem que a temperatura da Terra está crescendo fortemente. Se vocês virem com mais cuidado, a partir do ano 1970, vocês vejam que a temperatura da Terra está crescendo da ordem de 18 graus centígrados a cada 10 anos. Então, não é numa escala de tempo de 20 mil anos, está crescendo numa escala de tempo de 40 anos. Está crescendo muito rapidamente. E não existe uma explicação para isso baseada em ciclos, como algumas pessoas, ciclos naturais, como algumas pessoas afirmam. Isso realmente é o efeito antrópico. E quem mostrou isso, que isso poderia acontecer, foi um famoso cientista sueco, né? O Svante Arrhenius, que foi prêmio Nobel de Química, e a Greta Thunberg, essa ativista ambientalista que nós temos agora, é uma descendente distante do Svante Arrhenius. Ele fez um cálculo bastante complicado, ainda no final do século XIX, mostrando que se a quantidade de gás carbônico na atmosfera dobrasse, a temperatura média da Terra aumentaria da ordem de 4 graus centígrados. Esse foi um trabalho teórico que teve atenção, mas não foi muito utilizado, até que na década de 30, esse senhor, que é um britânico, que era engenheiro ferroviário, usou medidas de estações meteorológicas espalhadas pelo mundo, 147 estações que tinham armazenado os dados desde a década de antes da década de 1880, e mostrou que realmente, como Arrhenius havia previsto, a temperatura da Terra estava aumentando e também o gás carbônico, o CO2, estava aumentando na atmosfera. E aqui vocês têm um resultado mais recente dessa temperatura, medido por vários institutos internacionais, o NASA Goddard Instituto, o Escritório de Meteorologia Britânico, a Agência Meteorológica Japonesa, todos eles mostrando que realmente a temperatura da Terra está aumentando, não numa escala de tempo de 40 mil anos, mas, como eu disse, numa escala de tempo de 40 anos e muito rapidamente, infelizmente. Bom, como que nós fazemos para evitar esse aumento de temperatura? A melhor ferramenta que a humanidade dispõe é o crescimento de árvores, principalmente florestas tropicais. Aqui vocês estão vendo um mapa de toda a Amazônia, não só no Brasil, mas nos 9 países pan-amazônicos. Esses retângulos vermelhos que vocês veem aqui
é o quanto nós emitimos de CO2 quando desmatamos e queimamos as florestas. Uma emissão muito grande de CO2, e esses retângulos pretos é o quanto nós emitimos devido ao uso de combustíveis fósseis. Já esses retângulos verdes que estão para baixo mostram o quanto que nós absorvemos de gás carbônico quando a floresta cresce. Uma árvore na Amazônia, 60% de sua massa é simplesmente carbono, que vem absorvido de gás carbônico da atmosfera. Se nós tomarmos todos esses retângulos verdes, nós vamos ver que, felizmente, nós ainda absorvemos mais gás carbônico da atmosfera do que emitimos. Só que esse ganho está diminuindo ao longo dos anos, né? Essa curva aqui é quanto que nós absorvemos de gás carbônico em 1.000 milhões de gramas de carbono por ano. Isso foi na década de 80, na década de 90, na década de 2000, e vocês veem que, infelizmente, devido ao desmatamento e queimada, nós estamos absorvendo cada vez menos gás carbônico da atmosfera, o que é muito preocupante. A Amazônia brasileira, quando o Brasil foi descoberto, a Amazônia brasileira tinha da ordem de 5 milhões de quilômetros quadrados. Até quase 1980, essa quantidade de floresta foi mantida. Mas, infelizmente, a partir de 1980, começamos a desmatar muito, principalmente nessa região que vocês veem esses pontos vermelhos, e eu agradeço muito ao Dr. Paulo Motinho, do IPAN, que me cedeu essa transparência semana passada. Aqui é o chamado arco de desmatamento, onde o desmatamento da Amazônia está crescendo muito, e aqui a temperatura média, né, nessa área já é da ordem de 2 graus centígrados, mais do que no resto da Amazônia, e a período de seca aqui já dura da ordem de 3 semanas mais que o resto da Amazônia. Muito do que não foi desmatado na Amazônia é devido às reservas indígenas, que foram bastante concedidas, inclusive no governo Fernando Henrique, do Lula também, mas que, infelizmente, o atual governo decidiu não mais conceder. Essas áreas aqui, marrons, que vocês veem, são as florestas, as áreas ainda não destinadas, terras públicas. E cerca de 35% de todo o desmatamento que é feito na Amazônia é de grilagem nessas terras públicas. Infelizmente, embora o governo conteste isso. A Amazônia é muito importante não só para absorver carbono da atmosfera, mas também por ser responsável por todo o regime de chuvas que nós temos sobre o Brasil até o norte da Argentina. Os chamados rios voadores, que vocês já devem ter escutado na imprensa, ou visto na televisão, e quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho aqui um vídeo no YouTube do professor Antônio Nobre, muito interessante, mostrando o que acontece. Bom, o que acontece é que a maior parte dos ventos no norte do Brasil vem sob o Atlântico e penetram, carregam a umidade do Atlântico, mas carregam principalmente a umidade emitida pela floresta amazônica. Uma árvore na Amazônia com diâmetro de copo de 10 a 20 metros bombeia cerca de 600 a 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. A Amazônia toda, a floresta amazônica bombeia mais água para a atmosfera do que o rio Amazonas entrega para o Oceano Atlântico. Ora, essa umidade vem, bate nos Andes, então reflete, e ela que é responsável pelo todo o regime de chuva, nossas hidrelétricas, nossa produção rural em todo o país. Isso daqui é uma simulação que vocês podem ver no YouTube, mas aqui tem exemplos da própria televisão de imagem de satélite mostrando como que esses rios voadores, que eles chamam, trazem umidade para todo o Brasil. Outro assunto importante que vocês já ouviram falar é o problema de queimadas, de desmatamento e queimada na Amazônia, destruir a biodiversidade. Existem enormes exemplos da questão da biodiversidade na Amazônia, mas eu gosto de exemplificar por esse exemplo que eu próprio vi quando eu estive na Amazônia no final do ano passado. Vocês estão vendo aqui uma índia Yanomami tecendo cestos de fibra da floresta que eles vendem
para europeus, principalmente para os franceses. A partir de uma certa época, elas começaram a usar essa fibra, uma fibra muito forte, essa fibra preta aqui, para dar mais robustez, mais rigidez aos cestos. A partir de então, os franceses começaram a não comprar mais esses cestos, porque diziam que as Índias Yanomami estavam usando um material sintético para reforçar o cesto e não material da floresta. As Índias contestaram, falando, não, isso é uma fibra que nós extraímos da floresta. Então, para demonstrá-la, chamaram os acadêmicos, né? Convidaram essa grande amiga, Noemi Ishikawa, que é uma professora da Universidade Federal do Amazonas, e é uma especialista em fungos. Então, ela foi lá, foi pesquisar, e viu que, na verdade, que isso daqui é uma nova espécie de fungo, uma espécie de fungo até então não conhecida, né? Que ela deu o nome Marasmo Yanomami. Esse daqui é um livro que registra esse novo fungo. Os Yanomami chamam de perise, só para mostrar como é importante a biodiversidade na Amazônia e quão pouco nós conhecemos dela. Bom, apesar disso tudo que eu falei, da importância da Amazônia, da mudança climática, infelizmente o governo continua dizendo que, contestando dados do INPE, contestando o que acontece na Amazônia e exercendo, infelizmente, o negacionismo, né? Que está o presidente do Conselho da Amazônia, que até pouco, em agosto do ano passado, ele continua dizendo que às vezes que a floresta não está queimando e assim por diante, que são incêndios naturais. Tudo isso é contestado, né? Não existe como ir contra a natureza. Por exemplo, quando eu tive aquele embate com o presidente Bolsonaro, vários lugares no mundo mostraram que, na verdade, os dados do INPE absolutamente corretos. Observaram isso não só com satélites da NASA, mostrando nossos resultados, mas aqui eu dou exemplo de um artigo publicado por um cientista alemão muito conhecido, Stefan Fritz, que pegou dados do satélite Sentinela-2 da Agência Espacial Europeia e refez os dados de alerta de desmatamento do INPE de maio a julho de 2018 e 2019 e confirmou todos os alertas de desmatamento dados pelo INPE. Então, eu chamo a atenção disso que, apesar do negacionismo, e eu gosto de encerrar com esse slide, dizer que, quando se trata de questões científicas, não existe autoridade acima da soberania da ciência. E nós temos visto isso agora com a questão do coronavírus. Então, eu considero muito importante que nós, cientistas, trabalhemos cada vez mais para que a ciência seja realmente a base fundamental de políticas públicas. Muito obrigado a vocês pela atenção. Estou falando aqui, estava sem microfone. Muito obrigada, doutor Ricardo, agradecemos imensamente a fala. Eu vou retomar um minutinho, porque eu ainda não estava gravando, mas eu comecei a gravar no início. Então, a gente está aqui na primeira semana do administrador público do Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. E nós acabamos de ter a fala do doutor Ricardo Galvão. E agora a gente vai passar para a nossa professora, a Neném está entrando, né, gente? Vamos aguardar por ela, a Antônia. E vamos chamar a professora Raquel, viu, Raquel? Você na ordem. Então, deixa eu fazer a apresentação da nossa professora. Raquel Montana. Matana. Montana, Raquel. Engenheira agrônoma, formada pela Unesp de Botucatu, possui mestrado e doutorado pela mesma instituição na área de horticultura, com foco em fitotecnia de plantas medicinais. É docente do Instituto Federal de São Paulo desde 2008 e já atua nos campos de São Roque e Avaré. Atualmente está em Jacareí. Tem experiência na área de agroecologia, coordenando projetos de formação de núcleos de estudo em agroecologia e produção orgânica. E também é membro do Programa Municipal de Educação Ambiental de Jacareí, como representante do IFSP no município. Raquel, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. Eu vou pedir ao doutor Ricardo Galvão que
finalize o compartilhamento da tela, porque a gente está vendo a sua tela ainda. Que, na verdade, você está me vendo. Eu só tenho que descobrir como eu faço isso. Espera aí. Aqui no meu é um xizinho. É um xizinho que tem logo na tela. É aquele quadradinho com X. É isso que eu estou procurando no meu aqui. Espera um pouquinho aqui. Tranquilo. O xizinho, pronto. Ótimo. Aí está. Agora deve... Vamos ver. Ok. Aí. Raquel, boa noite. Então é com você, Raquel. Raquel, o computador dela desligou. Hoje a gente está tendo alguns problemas de... Vamos conversando então com o doutor Ricardo Galvão um pouquinho. Acho que a Janaína pediu para fazer uma pergunta. Janaína, pode falar. Janaína é nossa aluna. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite. É que, assim, a minha pergunta é sobre alguns slides que o professor acabou de passar. Recentemente eu vi um documentário sobre algumas queimadas, que é até um documentário brasileiro, falando sobre a regeneração natural da floresta, e que as queimadas, elas são rituais antigos, até de certos povos, que eles fazem para poder regenerar a terra, né, para poder plantar novamente. E aí, como ele é professor de física, quando eu vi esse documentário, eu fiquei com uma dúvida, que é assim, lá falava que os biólogos estavam lutando para que as queimadas que ocorreram, para que elas possam se autorregenerar. Mas, assim, a minha dúvida em questão, tendo também o foco da palestra de servidor público, por que, tipo assim, no documentário era um trabalho muito grande que eles estavam fazendo em parceria com algumas empresas que também têm fundos públicos e tal. Por que eles não divulgam tanto isso, sabe? Eu tava pensando assim, cara, se eu fosse querer ser prefeita, né, eu ia divulgar com certeza de que eu tô fazendo isso, fazendo aquilo, porque, tipo assim, o Brasil, assim, como cultura, não se importa tanto de expor essas coisas, das coisas boas que eles estão fazendo, porque, por exemplo, as queimadas, eles falam bastante, aquela época em que estavam, né, tirando os índios das ocas lá, eles também falaram bastante, mas as coisas boas eles não comentam tanto assim. Então, qual é a parte do servidor público em expor isso para a sociedade, sabe? Nos veículos de mídia e coisas assim. Bom, Janaína, a tua pergunta é mais complexa porque tem um aspecto que eu colocaria também político, mas vamos falar primeiro da recuperação das florestas depois de desmatamento e queimada, né? Eu não sei que documentário estás falando, mas precisa tomar muito cuidado com isso. O que acontece? O professor Carlos Nobre, que é um dos maiores ambientalistas do mundo brasileiro, ele tem um ponto muito importante. Ele diz que a floresta amazônica só existe porque ela existe. O que ele quer dizer com isso? Há muitas florestas, como as florestas australianas e também um pouco do Cerrado, que evoluíram com queimadas. Então, por exemplo, o próprio eucalipto queima e depois ele se regenera. Então, sofreram uma evolução há milhares de anos, árvores acostumadas a se regenerar após uma devastação como a queimada. Mas não a floresta amazônica. A floresta amazônica evoluiu baseado na umidade. É absolutamente essencial para a floresta amazônica que ela tenha umidade, as árvores tenham umidade para crescer. Na floresta amazônica não pega fogo espontaneamente. Não tem questões de raio que faz fogo lá, porque ela é bastante úmida. Então, por exemplo, naquele arco de desmatamento que eu mostrei para vocês, ali as árvores estão se regenerando com bastante dificuldade. Já não estão se regenerando como uma floresta amazônica plena. Então, parte do que eles falam de regeneração, na floresta amazônica não funciona. E mesmo no nosso caso, como nós vamos pegar o caso nosso do estado de São Paulo, que nós podemos ver aqui no Vale do Paraíba, a questão de regeneração, dizer que se queima para reflorestar, não para regenerar,
não é inteiramente verdade, porque, como eu disse, as queimadas emitem muito gás carbônico e também empobrecem o solo, não é por questão de melhorar a qualidade do solo, empobrece o solo. Em alguns casos ajuda para melhorar, mas não em todos os casos. E o problema principal dessas questões de queimada não é a regeneração, é a questão de emissão do gás de efeito estufa. Quando a floresta se regenera, ela absorve gás carbônico, mas não tanto como absorvia com a floresta plena. No caso da Amazônia, de toda a área desmatada e queimada, na ordem de 25% das terras abandonadas realmente estão se regenerando. Mas, para nós cumprirmos o compromisso do Brasil na emissão de gás de efeito estufa, teremos que fazer muito mais que isso, plantar. E, finalmente, não é verdade, se me desculpe, que não se divulga os bons casos. Se divulga, sim. Só que os cientistas divulgam nos meios científicos, com as suas publicações. A divulgação para a imprensa é questão da imprensa. Nós nem divulgamos dados ruins e nem dados bons, nós publicamos artigos científicos. É a imprensa que olha de um lado ou do outro. E é interessante a gente perceber, né, que assim, também quando a imprensa, enfim, a gente não vamos entrar aqui nos pormenores da imprensa brasileira, mas há uma tendência, né, mundial, uma mobilização no sentido de lutar contra essa realidade que o Ricardo nos apresenta. Se a gente vê, né, uma mudança do clima, 18 graus a cada 40 anos, né, que levava milhares de anos, isso é muito grave, isso é muito preocupante, quer dizer, é a existência humana em risco. E só para acrescentar, Simone, essa observação é muito importante, foi uma coisa que eu não falei. Claro. Existe um trabalho importante feito pelo professor Carlos Nobre, que eu falei, do professor Thomas Lovejoy, mostrando que se a floresta amazônica toda, não só a nossa, toda, for desmatada mais que 25%, 25% a 30%, a tendência dela se tornar uma savana é irreversível. Nós já desmatamos a ordem de 20%. Será que nós queremos arriscar esse futuro? Então, perder todo o nosso regime? Isso é muito preocupante. Sim. Então, acho que há uma tendência, né, de buscar uma mobilização, claro, da sociedade, né, no sentido de que nós precisamos fazer alguma coisa, e dos governos, né, porque tem um parâmetro, uma necessidade de mudar formas de produção, sobretudo, porque essa fala do Dr. Ricardo eu achei muito interessante, assim, é muito claro, fica muito evidente, né, a força da revolução industrial, do capitalismo sobre essa realidade que a gente está vivendo. Tem um aluno, como é o Daniel, Gustavo Fischer. Gustavo, eu não estou vendo o seu nome, mas eu lembrei pela sua figura. É você mesmo, não é? Gustavo Fischer quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Gustavo, enquanto a gente está esperando. Boa noite, doutor. Tudo bom? Doutor Ricardo. Eu estou querendo saber se no nosso planeta teve um aumento assim, muito grande decorrente ao impacto humano. O senhor teria alguma informação qual seria o clima esperado para esse período aqui dos anos 2000 sem sem o impacto humano? Sem o impacto das emissões de gás carbônico na atmosfera? Olha, provavelmente a nossa temperatura média continuaria como antes da Revolução Industrial. Teria oscilações normais, devido àqueles efeitos naturais que eu falei, dos ciclos de Klimatovich, né? Mas, para você ter uma ideia, eu colocar em questão de conteúdo de gás carbônico na atmosfera. Até antes da Revolução Industrial, nós tínhamos da ordem de 250 a 300 partes por milhão a concentração de gás carbônico. Nós estamos chegando já acima de 400 partes por milhão, né? E o problema é que são dois gases de efeito estufa, o gás carbônico e o metano. Mas o metano é mais fácil de
se precipitar com chuva. O problema do gás carbônico é que vai aumentando e para retirar gás carbônico da atmosfera demora centenas de anos. Então, esse que é o risco, né? Nós estamos indo num caminho que as pessoas falam que é pouco, mas é muito importante. Você tem uma ideia, às vezes a pessoa fala uma variação de 1 grau centígrado na média, isso é tão importante. Para ter uma ideia, quando a temperatura média da Terra diminuiu de 1 grau centígrado, quando aconteceu a última época glacial. Porque variação de uma temperatura média de 1 grau é muita coisa, porque a quantidade de energia armazenada na atmosfera, nos oceanos, é enorme. Então, se aumenta, é uma quantidade de energia disponível muito grande. Então, se não tivesse havido efeito antrópico, é claro que isso é um exercício de futurologia passado, mas nós o que esperaríamos é que teríamos uma temperatura média na Terra da ordem de 1,5 graus centígrados menor do que nós temos hoje em dia. Muito obrigado, professor. Professor, eu acho que você está muda. Tem microfone, né? Desculpa, que tem uma pergunta aqui do professor Ronan. Está inicialmente parabenizando pela apresentação, agradecendo e dizendo o seguinte: diversos alunos da disciplina de metodologia científica do curso de graduação em administração de empresas estão participando da sua palestra. Você poderia nos dizer sobre a importância da metodologia científica na construção da nossa sociedade? Obrigada e agradecer. Obrigado, professor, por essa pergunta. Essa é uma pergunta bastante relevante, porque é muito, na sociedade em geral, sociedade que não tem um treinamento, educação científica mais aprofundada, eles têm uma teoria, não vou dizer errônea, mas uma teoria não correta do que seja o método científico, né? Então, por exemplo, é normal, e infelizmente isso tem sido estimulado cada vez mais pelas mídias sociais, que a pessoa fala, bom, isso daí é um resultado teórico, é teoria de alguém, é teoria de fulano, né? Isso daí, eles confundem teoria com uma hipótese ou com uma argumentação, né? O método científico, não. A ciência, toda a teoria científica, que eu vou colocar entre aspas, bona fide, ou seja, uma teoria científica bem nascida, né? Ela tem que ser aberta, né, ao contraditório. Sabe? Ela tem que ser o que nós chamamos tecnicamente de falseável. Quer dizer, toda a teoria, o método científico consiste em que toda a teoria tem que ter embutido em si os mecanismos ou as formas de contestá-las, ou fazer ou ter argumentos lógicos ou resultados experimentais que possam comprovar que ela está correta ou não, ou tem que ser melhorada. Então, a ciência, o método científico, coincide principalmente nessa questão de estar sempre testando os resultados científicos, o avanço das teorias científicas, baseado em em raciocínio lógico, contestação lógica, ou através de resultados experimentais, né? Isso que nós chamamos do método científico. Infelizmente, isso não é o que fazem os negacionistas. Eles negam alguma coisa sem apresentar o contra-argumento, sem dizer aonde está errado, aonde aconteceu. Então, o que na metodologia científica, eu falo muito isso para os meus alunos na USP agora, mesmo na pós-graduação, que eu estou dando uma aula agora, vocês têm que estar sempre presentes em mente o método científico. Seja uma teoria, no caso nosso da física, tão relevante como a relatividade ou mecânica quântica, sempre saibam que ela pode ser contestada com os seus resultados no futuro. E, na verdade, se você for um bom cientista, você tem que procurar melhorá-la ou até verificar os seus próprios erros, né? Então, a principal coisa do método científico é exatamente isso. Primeiro, não criar a ideia que qualquer coisa científica é um dogma, que não pode ser atacado. Não, nenhuma teoria científica é um dogma. A própria teoria de relatividade, quando veio de Einstein,
ela avançou na mecânica clássica, era uma teoria espetacular de Newton, né? E assim por diante. Então, eu digo sempre aos alunos, o método científico é você estudar uma teoria não como se fosse um dogma, mas uma coisa que pode ser melhorada ou até mesmo contestada. Está sem alto-falante, Simone. A professora Raquel Matana já está conosco. O doutor Ronan, então, colocou aqui muito interessante, obrigada. Raquel, professora Raquel, pode então começar, por favor. Agora, então, a professora Raquel Matana conosco. Gente, boa noite, né? Peço primeiramente desculpas aí com problema técnico aqui no meu computador. Eu fui bem na apresentação da minha pessoa, fui abrir a câmera, o computador deu problema e fechou tudo. Eu tive que reiniciar tudo novamente. Então, gostaria de agradecer a professora Simone pelo convite, poder participar desse bate-papo aqui, né, a respeito dos desafios do meio ambiente na gestão pública, né, e vou falar um pouquinho, né, aqui acho que a maior parte são alunos, né, talvez vocês não me conheçam, porque eu não trabalho na parte do bacharelado de administração, eu trabalho com as outras turmas, né, sou professora de biologia e, né, sou engenheira agrônoma e no campus de Jacareí eu estou trabalhando nas disciplinas de biologia e também de metodologia científica. Vou compartilhar aqui, então, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão que eu trouxe para vocês, para a gente pensar um pouco juntos aí a respeito desse tema que tem total ligação aí com que o professor Galvão tá colocando também, né? Então, eu acho assim, né? Eu fiquei pensando quando a Simone me convidou, né, para falar sobre a questão do meio ambiente, dentro do que eu tenho trabalhado e da minha experiência um pouco que eu tenho dentro da questão da agroecologia também, né? Então, mas eu pensei na questão educacional, principalmente, que a gente, né, precisa pensar desde lá do ensino infantil, né? Então, a questão, quando a gente fala de educação ambiental, né, eu acredito aí nas futuras gerações, né, que eu espero que a gente possa ter futuras gerações mais conscientes com relação ao meio ambiente, né, e a questão da educação ambiental, não sei se vocês sabem, mas desde 99, né, foi promulgada essa lei, né, 97 e 95, que dispõe sobre a educação ambiental como uma política nacional, né? E essa política nacional de educação ambiental, ela tem, né, como entendimento todos os processos, né? Eu coloquei aqui algumas partes dessa lei da educação ambiental que eu acho, né, que é importante o conhecimento e a gente poder pensar um pouquinho o que vem a ser educação ambiental e como essa educação ambiental tem sido trabalhada tanto no ensino formal, né, no ensino regular, desde o ensino infantil à pós-graduação, à educação não formal, né, através das políticas públicas, através de projetos, por organizações não governamentais. Então, né, dentro da lei, né, o artigo 1, ela diz, né, que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, né? Então, esse aí é o conceito que a gente tem como educação ambiental, e essa palavra
Tem um microfone que está dando... Ai. Além disso, também, né, a educação ambiental, dentro da lei, ela deve ser obrigatória, né? Ela foi, desde 99, ela deve ocorrer, né, de uma forma articulada. Articulada o quê? Não como um componente curricular específico de um curso, né? Mas sim, né, de uma forma transversal, que a gente chama, né? Em todos os níveis e modalidades do processo educativo, né? Seja lá do ensino infantil, né, desde quando a criança ingressa lá na creche, até a pós-graduação. Então, a educação ambiental, ela tem que permear todo o processo educativo, né, da formação do cidadão, né? E isso é um direito, né? É um direito do cidadão entender e conhecer sobre a questão da educação ambiental, né? Então, isso está previsto em lei, né? Então, e quem está incumbido em colocar essa lei em prática são as instituições, né, públicas, seja no âmbito federal ou âmbito municipal, né? E também as instituições privadas do ensino, né? Mas, a partir dessa lei, né, todos os municípios, eles devem ter o seu plano, né, de educação ambiental municipal. Isso é lei, então, que os municípios também, né, dentro da sua gestão, cumpram com essa lei e ofereçam, né, ao cidadão, à sociedade, essa forma de educação, né? E quais são os principais objetivos que a gente tem, né, da educação ambiental, né? Por que ela foi colocada como uma lei, né? Através do desenvolvimento de uma compreensão para que as pessoas, a sociedade, compreenda, né, de forma integrada o meio ambiente e as suas múltiplas e complexas relações, né, envolvendo a parte ecológica, psicológica, social, política, científica, cultural, né, garantia também da democratização das informações ambientais, né, elas devem ser públicas, devem ser divulgadas e com toda a sua amplitude, né, o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar vendo isso desde lá de quando a gente é criança, está dentro da escola, né? Se ingressa lá no ensino infantil. O incentivo é a participação individual e coletiva permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente. Não é uma coisa somente de poder público, né? A gente tem que pensar na nossa consciência, nas nossas ações do cotidiano, o que nós fazemos no nosso dia a dia para conservar o meio ambiente, né? O mínimo dentro da sua própria casa, a questão da água, a questão dos resíduos, né? Como que você trata isso dentro do seu próprio ambiente? E aí, né? Então, como que ocorre a questão da educação ambiental nos cotidianos das pessoas, né? E especialmente no espaço escolar, ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando, né, de pandemia e isolamento social, né? Então, o papel da educação ambiental, ela é fundamental né, sempre foi, mas acho que atualmente ela vem né, ao encontro aí da necessidade da população, da sociedade, com a preocupação com o cuidado da vida, né? As mudanças aí no planeta que a gente tem observado, né, o professor Galvão comentou e mostrou os dados científicos, né, a questão da ciência é muito importante, a questão do aquecimento global, queimadas e tudo mais, né, o retorno ao consumismo, né, essa produção insustentável, da questão do capitalismo, então a produção de alimentos, como que tá, né? Então, assim, a educação ambiental, ela tem um papel extremamente importante, né, de atuação na sensibilização e conscientização da sociedade, né? Então, ela tem essa função de provocar, né, no indivíduo, no educando, uma reflexão, ação participativa dos seres humanos, né, para a solução ou mediação de problemas socioambientais,
né, hoje que são tão graves aí com respeito até à própria sobrevivência da humanidade, né, como nós vamos estar daqui a alguns anos, como que vai estar o clima, como que vai estar a questão das águas, né, então, não só a questão da pandemia, mas isso é algo que já vem, né, sendo discutido há muito tempo, a questão climática, não é de hoje, né, isso só veio à tona com a pandemia, né. E eu coloquei essa frase do Paulo Freire, né, que eu acho que é muito importante para a gente repensar, né, e valorizar não só a ciência, mas a educação, né. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né. Então, é algo para a gente pensar, né, que sem educação, né, a sociedade, infelizmente, não consegue ter uma consciência dos seus atos e do seu papel no coletivo, né? Então, para a gente pensar um pouquinho. E aí, como fazer educação ambiental, né, atualmente? Como que, né, já é algo que vem sendo discutida há muito tempo e hoje, né, essa lei já está desde 99, né, em vigor, e os projetos de curso, todos os cursos, eles devem contemplar a questão da educação ambiental dentro dos seus planos de aula, né? Então, os professores, né, independente da disciplina que atua, é algo que deve estar fazendo um trabalho transdisciplinar, interdisciplinar. Então, a educação ambiental, ela não é uma disciplina específica, né? Então, no caso de administração, né, como que a gente pode trabalhar a questão da educação ambiental dentro de um curso de administração? Claro, tem, né, toda a relação com o capitalismo, com o consumismo, como que está hoje a população, a sociedade, os seus hábitos de consumo, né? Então, isso tudo é repensável, né? A gente precisa trabalhar esses assuntos, a questão da sensibilização e consciência do indivíduo no seu meio e na coletividade, né? E a partir daí, né, a utilização, né, atualmente, como que a gente pode estar atuando, né? Instrumentos possíveis das mídias digitais, das redes sociais, né, e uma forma dos educadores, né, encontrar outras maneiras de fazer o diálogo que não seja presencial, né, de forma mais criativa, e a questão da sensibilidade, né, que possa permitir a conexão dos educandos e familiares com o mundo lá fora. Porque o que a gente vê hoje, né, é o afastamento da população, da sociedade, do indivíduo, do seu espaço, né, do meio natural, do contato com a natureza, né, e aí como que desenvolver isso através de práticas, de ações, né, de educação ambiental dentro do contexto do ensino remoto. Então, isso tem, né, se tornado cada vez mais necessário a gente ter uma abordagem teórica metodológica da educação ambiental de forma a buscar essa reconexão das pessoas, né, dos educandos e suas famílias com a sua natureza interior, né, em como eu vim e para que eu estou no planeta Terra e minhas próximas gerações, né, então, como que eu posso estar fazendo um pouquinho da minha parte para melhorar o ambiente que eu vivo e ao meu redor, né, então, isso é uma prática que a gente deve, enquanto educador, estar estimulando, né, seja desde a educação infantil à pós-graduação, né, são possibilidades aí de atuação dentro da questão da educação ambiental que a gente pode estar fazendo, né, levar a reflexão e análise, né, do panorama e o impacto da interferência humana no meio ambiente, né, fomentar também discussões e debates que reflitam acerca das necessidades e os padrões de consumo de produtos hoje, né, a questão dos eletrônicos, então tudo isso impacta no meio ambiente, né, a questão do uso da alimentação, né, reflexões sobre os hábitos de alimentação e esses alimentos, né, da onde vêm esses alimentos, a gente pensar na questão da sustentabilidade da produção, né, a questão hoje
do desmatamento está muito ligado à questão da pecuária, né, e agricultura, né? Então, mas qual é a necessidade, né? Qual é a necessidade de você abrir mais espaço para a agricultura, para a pecuária, né? Existem outras formas de a gente estimular essa produção de uma forma mais sustentável, né? Que esteja mais em consonância com o meio ambiente. E então, a partir do momento que nós somos consumidores, nós somos corresponsáveis pelo o que está acontecendo no planeta Terra. Isso não é responsabilidade somente do poder público. Nós, enquanto cidadãos, nós temos que parar e analisar o nosso espaço, né? O que nós fazemos enquanto indivíduo para melhorar? O que eu faço ao meu redor, né? Dentro do meu pequeno espaço, né? Então, é uma forma de a gente trabalhar, né? Mesmo que à distância, estimular os educandos e as famílias por meio de orientações, né, oficinas e com relação à separação. Quem separa, né? Aqui a gente tem em média aí 30 pessoas. Dessas 30 pessoas eu pergunto, quantas pessoas aqui separam o resíduo em casa, né? O resíduo seco do úmido, né? Quem faz compostagem? Quem reaproveita esse resíduo da sua casa para virar adubo e colocar nas plantas? Quem tem planta em casa, né? A questão da água, né? Então, como que você utiliza a água, né? O reaproveitamento, aproveitamento da água, né? A questão da poluição. Então, tudo isso são práticas, né? A questão da educação ambiental, ela é algo, né? Como qualquer processo educativo, não é algo que acontece da noite para o dia, né? A educação é um trabalho de formiguinha, como diz, né? E que a gente no dia a dia, enquanto educador, nós temos uma função muito importante nessa questão de trabalhar a sensibilização e consciência ambiental dos educandos, né? Quando a gente pensa no ensino formal, independente do curso, da área de atuação de cada educador, né? E além disso, né? Além da questão mais sala de aula, né, que hoje a gente não tem a questão sala de aula, mas a questão da atuação enquanto disciplina e conteúdo, trabalhar, né, fomentar e articular projetos, parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento de ações concretas, né? Então, como fazer isso dentro de uma instituição pública, né? Então, no caso do Instituto, a questão da gente buscar recursos financeiros através de incentivos de bolsas de extensão e pesquisa no âmbito, né, de trabalhos que sejam ligados à questão da consciência ambiental, da educação ambiental, da promoção de uma alimentação mais saudável, né? Então, como a gente pode estar atuando enquanto, né, servidores públicos e docentes na nossa prática de responsabilidade com relação à questão da educação ambiental, né? Então, tem N possibilidades, né? E eu, né, trouxe aqui para vocês, né, não sei se todos conhecem, mas a gente, né, faz desde 2018, pouco tempo que eu estou no Instituto, eu estou desde 2008, mas no campus Jacareí eu estou desde 2018, né? Mas a minha trajetória no Instituto sempre foi de trazer a prática, né, da agroecologia para dentro da academia, né? A questão da agroecologia hoje tem tudo a ver com a questão da produção mais sustentável de alimentos para a população, né? Que a gente pensa não só na questão de produção e preservação do meio ambiente, mas os aspectos sociais envolvidos também na questão da produção, né? E como trazer a questão da agroecologia para dentro da academia, né? Então, a partir de 2018, a gente tem procurei alguns projetos, né, de incentivo para que os alunos pudessem ter o contato e a gente pudesse trabalhar aí a questão da educação ambiental dentro da academia de uma forma que ela fosse, né, ocorresse de uma forma transdisciplinar,
né, e a gente pudesse ter um espaço em que todos os cursos pudessem atuar e incentivar aí a questão da educação ambiental. Então, a gente, desde 2018, 2019, nós começamos com um projeto de horta, né, escolar, como um instrumento, né, de integração social e a questão da educação ambiental. Então, quem é do Instituto, né, viu ali do lado, ali perto da cantina, a gente começou a desenvolver uma horta ali em forma de mandala, com algumas plantas. Então, fazendo, qual que é? O intuito é a produção de alimento? Não, mas que as pessoas, né, da comunidade escolar pudessem começar a ter contato com as plantas, com a natureza, com a relação né, mais próxima de como se produz um alimento, como que esse alimento, quanto tempo esse alimento demora para se desenvolver e ir no seu prato, né, e a questão também da separação, aquilo que você come, para onde que você devolve esse alimento, né, quanto que a gente diminui de resíduo, reaproveitando os alimentos que a gente consome, né. Então, a gente começou com esse projeto de horta escolar, mas devido a ser uma prática mais presencial, de manuseio, então ele está em stand-by, né, e a gente pensou como que nós vamos continuar esse trabalho de educação ambiental de forma remota. E aí nós começamos a desenvolver tecnologia, né, a questão de estimular a educação ambiental ao pensar a nossa alimentação através de tecnologias digitais, né, através de lives, trabalhando a sensibilização, a conscientização da comunidade, não só, né, acadêmica e do Instituto em si, mas as pessoas que estão hoje, né, diretamente em contato com a rede social, desenvolvendo cartilhas, informações, né, orientações a respeito da questão da alimentação, a questão de como é o nosso consumo, como você pode estar fazendo a sua separação do lixo, do resíduo, né, no seu próprio ambiente, né? Então, são várias práticas que a gente pode estar desenvolvendo, não só, né, pensar a questão da educação ambiental como algo longe, né? Então, eu digo que a educação ambiental é como escovar os dentes, né? A partir do momento que você cria o hábito, enquanto criança, de escovar o dente, né? Você nunca mais deixa de escovar os dentes, né? E assim é para todas as questões de consciência com relação ao meio ambiente, né? Eu ensino isso para os meus filhos, né? Desde pequenos agora, a questão de separar o lixo, né? Como fazer isso, como que a gente pode melhorar o ambiente, a cuidar da natureza, a poder ter seu alimento. Então, é algo que a gente não depende só do ensino formal, né? Então, é isso que eu falo com relação à nossa consciência enquanto cidadão, de promover a sensibilização e a consciência ambiental ao seu redor, né? E, além disso, a gente também tem um trabalho, né, com os pequenos agricultores na região aqui do Vale do Paraíba, né? Então, a partir desse ano também, a gente tem uma parceria com a Associação dos Produtores Agroecológicos aqui da região, no sentido de fomentar, né, a comercialização e ao consumo desses alimentos mais saudáveis, né? Então, a gente está atuando também. E, além disso, a gente tem a parceria com o Programa Municipal de Educação Ambiental de Jacareí, né? Como eu falei para vocês, tem a lei, né, que é o Plano Nacional, e os municípios devem desenvolver também o seu Programa Municipal de Educação Ambiental. E dentro desse programa municipal, ele está, né, disseminado em várias ações, desde o ensino formal ao não formal, com práticas, né, de incentivo, divulgação,
de consciência ambiental na população de Jacareí. Então, a gente tem atuado, né, como representantes aí do Instituto, na parte da questão de desenvolver a capacitação, né, de professores da educação da rede municipal para a educação ambiental em todos os níveis de ensino que estão inseridos dentro do município. Então, é uma formação que nós temos colaborado com a prefeitura, né, no sentido de ajudar a capacitar os docentes, seja de creches, ensino infantil, até o ensino médio do município, tá? E também algumas parcerias com instituições como a Metamorfose Transformando, que é um projeto até de uma aluna nossa, né, que ela tem feito ações, né, de divulgação de educação ambiental também, em eventos e em feiras, né, estimulando as pessoas com a prática, né, de fazer, de tecnologias sociais, né, de desenvolvimento de tecnologias sociais ligadas à educação ambiental. Então, trouxe para vocês só um pouquinho do que assim, a gente tem feito dentro do campus Jacareí como forma de estímulo para a educação ambiental. E eu deixo aí para vocês, né, algumas considerações e os desafios que a gente tem encarado com relação à questão do isolamento social, né, e a questão das aulas online. E o ambiente natural, né, passou a ser um desejo para se estar hoje, né? Os parques foram fechados, as pessoas ficaram presas nos seus lares, né? E aí a necessidade, né, de você ter o contato com a natureza e a preocupação com o meio ambiente, ela, né, se expandiu nas pessoas no sentido de começar a olhar um pouquinho e dar valor um pouco ao meio ambiente, né? Então, nós temos aí, né, que pensar e refletir, né, e colocar experiências, né, que possibilitem esse reencontro, né, entre o pensar, o sentir e o agir, né? Porque não adianta a gente só ficar pensando como vai ser, e aí, né? Se cada um não fizer a sua parte, não pensar de forma coletiva, né? Hoje a gente viu aí no começo da pandemia uma questão do individualismo, né? A ser exacerbado, que as pessoas correram ao supermercado para garantir a sua comida, as suas necessidades básicas, né? E não pensou no outro, então, assim, essa questão de pensar coletivamente, né? E nessa conexão mais da amorosidade, do cuidado com a vida, né? Uma vida mais, não só a vida em si, com relação à saúde física, mas a vida onde a gente mora, né? Pensar um pouquinho na nossa casa aí, que é o planeta Terra, tá? E deixo essa frase, né, do Paulo Freire para a gente pensar, e é preciso, né, eu acho muito legal a questão da esperança, porque o professor, ele, né, é por si só uma pessoa otimista, né, porque se a gente não for otimista, a gente desiste da profissão, né, e coloco aí, né, que é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Eu deixo aí essa reflexão, né, a questão do esperançar, né? Esperançar é a gente poder ter esperança com ação. Agradeço a paciência de vocês. Espero poder ter contribuído um pouquinho. Claro, professora Raquel, muito obrigada. Gente, olha, com muita tristeza que a gente vai
eu vou anunciar que a Antônia Ivoneide não pôde participar conosco, ela não conseguiu, ela deve ter tido algum problema. E era muito importante a presença dela conosco, da Antônia, porque a Antônia é do MST, que tem um trabalho muito particular, muito especial com a terra, né? De proximidade. Inclusive, o professor Ricardo falou muito, né, de que as áreas da Amazônia, da floresta amazônica que ainda estão preservadas, é que os indígenas ainda vivem ali, né, que são as reservas indígenas que conseguiram se manter preservadas. E o MST, os trabalhadores rurais, os trabalhadores do campo, têm essa relação com a terra de cuidado, de respeito, e nos proporciona, enquanto sociedade, que além de mais justiça, né, justiça social, dessa ligação do homem à terra, também a questão da possibilidade de escolha do que nós estamos comendo, né? Que o MST hoje é a instituição que produz arroz, né, que mais produz arroz na América Latina e sem agrotóxico. Isso é um diferencial. E eles têm outros grãos, enfim. Mas outro momento, nós estaremos com ela certamente. Falei que a gente vai marcar um outro momento para podermos escutar experiência. Professor Ricardo, professora Raquel, eu tenho uma pergunta para a gente finalizar. Eu quero agradecer a presença do professor Mauri, que é nosso coordenador da área do técnico de administração, o professor Wagner Castro, que é nosso diretor, que estão aqui conosco acompanhando a palestra, e todos os nossos alunos. A minha pergunta é a seguinte: a gente tem a questão da indignação, né? Quando a gente começa a ver toda a destruição, né, da questão das florestas, de políticas que a gente vinha implementando. E hoje aqui eu acho que a gente falou muito assim da coragem para a mudança, né? A mudança que vem a partir da ciência, a mudança que vem a partir da postura dos agentes sociais, que somos nós, né? Quando eu penso em Estado, Raquel, eu gosto de pensar que nós somos o Estado, né? Uma vez eu ouvi isso e eu acho isso muito importante. Quem é Estado? Estado somos nós, o Estado tem que representar o que nós queremos. Alguém falou hoje, né? Nós somos servidores públicos. Então, essa transformação através do indivíduo, ela é fundamental porque ela formará líderes com uma outra concepção de mundo, com outros valores. Mas nós temos uma questão muito grave, que é a força das empresas que desmata. Eu sou mineira, né? Em Minas Gerais a gente tem visto, né? A gente viu 2 barragens que se romperam. Então a gente tem a Amazônia que queima, o Pantanal, as barragens, por um processo que ficou muito claro na explicação do professor Ricardo, que é o capitalismo em si. São as escolhas que nós fizemos em determinado momento que nos trouxe até aqui e que dependerá dessa escolha, porque eu acho, Raquel, muito importante essa questão individual, mas ela não é suficiente, né? Há que haver uma conscientização dos líderes e que isso passa por uma pressão social, né? Uhum. A gente como pressão social. Então, eu gostaria que vocês nos respondessem, né, comentassem sobre isso. Como que a gente chega nessas grandes empresas? Como que a gente chega até os governos para que, de fato, a gente possa ter uma mudança, né? Porque ontem o Célio Turino falou para a gente da questão da esperança, né? Que Santo Agostinho fala que é indignação mais coragem, né? E eu acho que hoje, no final dessas palestras, acho que a gente está suficientemente indignado e suficientemente com coragem para mudar, para agir, para nos organizarmos da maneira que eu acho que a gente precisa construir. Então, sendo a ciência o caminho, sendo essa mobilização. Professor Ricardo, pode começar para a gente, por favor? Bom, Simone, essa é uma pergunta muito relevante e, com relação a isso, eu tenho esperança do verbo esperançar. Foi muito bom a Raquel ter trazido isso. Porque, na verdade, tem algumas colocações feitas, inclusive, pelo ministro Salles,
que para preservar a Amazônia é necessário ter viabilidade econômica para quem mora lá. Isso é verdade, né? Só que a viabilidade econômica não pode ser, como a Raquel mencionou, com o capitalismo predatório. E nós temos bons exemplos nessa direção, nós temos que também promulgar os bons exemplos. Então, eu não sei se vocês viram no ano passado, um debate que eu tive no Globo News com o ministro Ricardo Salles, estava lá também presente o Marcelo Brito, que é o presidente da Federação, da Associação do Agronegócio Brasileiro, e ele é o principal da Agropalma. A Agropalma é uma empresa que produz azeite de dendê, que é muito valioso, o óleo de palma, na Amazônia, né? O Brasil não é o principal produtor do mundo, acho que é o quinto, o principal é a Indonésia, que produz desmatando. Já a Agropalma produz óleo de palma na Amazônia só explorando pastagens que já existem, ou áreas degradadas. E entre as ruas de palmeiras se planta árvores. E se explora isso de uma maneira muito interessante através da economia, da participação familiar. Então, se contrata famílias que trabalham explorando, e nisso daí uma família na Amazônia que trabalha nisso tem uma renda média da ordem de R$3.000 por mês, que é bastante substancial na Amazônia. E temos vários outros exemplos, não gosto de falar porque parece que eu estou fazendo propaganda, mas temos, por exemplo, a Natura. A Natura explora fortemente a biodiversidade na Amazônia. Temos exemplos enormes, por exemplo, do próprio açaí. O açaí produz por terra plantada por hectare na Amazônia cerca de 10 vezes mais do que você pode tirar de soja. Então, nós temos muitos exemplos positivos. O que precisa é um incentivo cada vez maior, e nisso eu estou esperançoso. Eu nunca esperava na minha vida de ver 3 banqueiros irem ao governo pedir a preservação da Amazônia e colocar dinheiro para estimular a produção, o surgimento de novos negócios, de startups na Amazônia, aproveitando a biodiversidade. Então, o que realmente que nós temos que fazer como cidadãos, a Raquel está correta, tu também estás correta, inclusive nós como servidores públicos, o que nós temos que fazer é estimular os bons exemplos, dar nosso apoio, divulgar os bons exemplos, ir na direção correta e não deixar que as ações demoníacas nos façam ficar parados, né? Nós temos situações, infelizmente, nós temos um ministro que não é ministro do meio ambiente, um ministro destruidor do meio ambiente, né? E nós temos que realmente fazer ações muito fortes para estimular as recuperações e aproveitamento através de medidas que sejam respeitáveis na natureza. E todo mundo está indignado. A minha filha, por exemplo, que é engenheira ambiental, já estagiou na Prefeitura de São José dos Campos, estava tão indignada que as coisas não são feitas, por exemplo, essa educação que tem que ser feita desde o ensino primário, que a Raquel mencionou, que resolveu agora se candidatar a vereadora para ver se estimula isso, se trabalha nessa direção. E uma pessoa que sempre falou contra a política, com 3 filhos, resolveu fazer isso. E eu estou vendo, desde que eu tive embate com o ministro Ricardo, com o presidente Bolsonaro, eu estou vendo muita gente, muitos jovens, atuando fortemente na questão da preservação do meio ambiente, preocupado com o consumo exacerbado que nós temos de carne, preocupados com esse capitalismo predatório, e eu tenho, sim, a esperança que a Raquel mencionou, de que nós consigamos mudar esse cenário num futuro não muito distante. Tomara, não é? Raquel, com você. Também, com relação a essa questão, né, de como pensar, né, em chegar lá, vamos dizer, nas grandes empresas e mostrar, eu acho assim, que existem outras práticas, né, que podem ter lucratividade em consonância com o meio ambiente,
né? E isso, algumas empresas estão, né, como o professor Ricardo aí citou, né, a questão de algumas empresas que atuam com a biodiversidade da Amazônia, né, e que tem rentabilidade, né, hoje é a questão do extrativismo sustentável, né, as práticas de você utilizar da biodiversidade, e não só, né, existem outras empresas de fora que exploram a Amazônia, né, que vêm explorar para retirar princípios ativos, né, de alto valor, né, para a indústria farmacêutica e cosmética. A Amazônia, como se diz, né, ela é mais rica, né, o lucro é muito maior dela em pé do que derrubada, né, e a gente sabe que a questão do desmatamento, né, quando a gente estuda aí a questão do bioma, né, a desertificação que vai causar, né, a Amazônia e toda a relação aí, como o professor mostrou, a questão da importância no clima, na umidade. Então, assim, eu acredito que as empresas, né, e alguns, por exemplo, outro exemplo também, a gente tem aí do café em Minas Gerais, né, que tem a produção, os cafés gourmets hoje exportados são cafés orgânicos produzidos em sistemas agroflorestais, né, são cafés que são plantados dentro da floresta, sombreados, né, e ele tem maior produtividade que o café produzido de forma convencional. Então, na verdade, eu acho assim que a questão do meio ambiente, a gente pensar na produção, né, tanto a questão da pecuária, né, hoje a gente tem produção, né, somos aí os grandes líderes em produção de soja, mas a produção de soja não é para alimentação humana, né, isso a gente precisa repensar e a população precisa saber, né, muitas pessoas, a maior parte da população não sabe que a produção de soja é para alimentação animal, né? Então, tem toda uma relação aí da questão de sustentabilidade do sistema, né? Por isso que eu volto a frisar a questão da consciência. A partir do momento que as pessoas tomam consciência daquilo que elas consomem, né? E aquilo que elas estão ali enquanto consumidores, né? Comprando, a gente começa a, talvez, repensar a nossa prática, não só assim no individualismo, mas o coletivo, né? E enquanto instituição pública, o que a gente pode estar fazendo, né? Estimular práticas e parcerias com empresas no sentido, né, de mostrar, no caso aí, né, de grandes empresas, hoje tem a questão ambiental que pesa na hora da exportação, né? Então, hoje uma grande empresa aí, né? A gente fala nomes, mas assim, fazendo propaganda do gado verde, né? O que é o gado verde, né? Uma das maiores aí, né, frigoríficos do Brasil, né? Fazendo propaganda na televisão, falando sobre a sua produção do gado verde, né? O gado verde, principalmente, o que eles pegaram? A questão do desmatamento, né? E para mostrar, eles são grandes pecuaristas na região, e eles têm hoje áreas, né, talvez mudando aí, né, essas grandes empresas, elas têm mudado, não posso dizer de forma geral, mas a forma de produção e a relação com o ambiente, pois eles percebem, por exemplo, a questão, né, de lucratividade mesmo, do lucro e do capitalismo, se aproveitando do meio ambiente para fazer o seu lobby aí, né, fazer a sua propaganda. E hoje, por exemplo, a carne verde que é produzida no sistema silvopastoril, que a gente chama de ter árvores, né, dentro as áreas serem formados talhões, e esses talhões, né, ser uma produção mais sustentável do gado, né, onde ele não vai degradar o solo, ele vai, né, a natureza ela vai ter seu tempo de recuperação. Então tem toda uma forma de produção que não necessariamente precisa haver o uso sem consequências aí
do meio ambiente, de forma que ele não consiga se recuperar, né? Então, eu acredito sim na questão nossa aí de poder tá estimulando, e as empresas estão percebendo aí. Isso é uma coisa recente, mas tem sido bem acelerada esse processo, né? A gente vê os orgânicos, como tem crescido a produção e a comercialização dos orgânicos nos últimos 10 anos, né? Os alimentos agroecológicos têm entrado no mercado, as empresas de herbicidas hoje, as grandes empresas de sementes e herbicidas, eles estão produzindo produtos naturais, né, de base com micro-organismos. Por quê? Porque eles estão vendo as plantas terem resistência aos produtos químicos, né, que eles produzem, né, aos herbicidas, e inseticidas e tudo mais. Né? Então, é a mesma coisa que a Coca-Cola não comprou o suco Del Valle, porque as pessoas pararam de tomar Coca e começaram a tomar suco. Então, o que ela vai lá e... Né? Então, é assim, né? Infelizmente ou felizmente, os caminhos, né? Eu acho que eu tenho a esperança, né? De que as gerações hoje, né, futuras, se elas, né, as pessoas que estão saindo da academia e ingressando e dentro de empresas ou de setores públicos, com uma consciência mais, né, uma consciência ambiental, eu acho que isso, com o tempo, eu tenho esperança, né, que nos tempos melhores virão. Gostaria de agradecer, né, a presença, então, do professor Ricardo Galvão, Raquel Souza Matana, nossa professora, todos os nossos alunos, os nossos convidados, os professores, coordenadores que estão aqui. A gente finaliza essa semana com muitas reflexões, com muita possibilidade de refletir, né, sobre o papel de cada um, sobre o papel da sociedade, da coletividade e, claro, do papel do governo, dos governos diante disso tudo e os governos que queremos, né? Eu gostaria que o professor Ricardo e Raquel se despedissem, né? Uma boa noite mesmo para todo mundo, e quero agradecer imensamente a participação e contar com vocês no outro momento, que é de muita importância para todos nós, para o Instituto Federal, né, que tem um projeto de proximidade do entorno, de conhecimento da nossa realidade. Cada dia a gente conseguir entender mais sobre esse momento, esse mundo que estamos vivendo e como que a gente pode interferir, né, dentro dessa realidade de uma maneira positiva, né, para garantir uma qualidade de vida no planeta e com mais igualdade, com mais justiça para toda a nossa população. Um grande abraço, Raquel, um grande abraço, professor Ricardo, e esteja conosco mais uma vez. O Instituto Federal, que é um instituto público de educação, é nosso, né? Então, as nossas portas abertas, enquanto as portas não estão, os nossos corações, enfim, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado, foi uma satisfação estar com vocês. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Também agradeço a oportunidade de poder disseminar um pouquinho aí da educação ambiental e tentar sensibilizar um pouquinho a todos. Obrigada pela paciência de todos aí presente e o convite, Simone. Estou sempre à disposição. Vou só citando, enquanto vocês vão saindo aqui, agradecimentos, o pessoal dando maravilhosa apresentação. Obrigada. O pessoal, são muitos comentários. Professora Simone, obrigada, parabéns pelo evento, obrigada a todos, é um prazer poder a gente conversar sobre isso tudo. Enfim, o pessoal está agradecendo e muito contente com o que ouviram aqui. Foi incrível, muito obrigada. Gente, uma boa noite a todos.